Júlia! Oi? Tudo bem? Tudo bem. Então, a gente adorou sua entrevista. Será que a gente pode conversar um pouquinho? Pode. Por favor. Então, Júlia, a gente queria que você trabalhasse com a gente. Entrevista de novo? Então, não, a gente ainda não sabe direito o que a gente quer com você, mas a gente gosta do seu estilo. Pode ser legal. Legal. Tem ajuda de custo? É, mais pro seu currículo, assim, que vai ser mega bom, né? Você tem então um contrato pra... Imagina, contrato. Ó, uma autorização aqui de imagem, que já tá tudo certo, entendeu? Tá. Tranquilo. Tá bom. Obrigado, hein, Júlia? Até mais. De nada. Ô, Rafa, sobre o programa, depois você me fala então, né? Olá, eu sou Daniel Bittencourt e esse é o Programa Piloto. Hoje estamos aqui não só com o segundo episódio, mas também com uma nova versão. Temos algumas mudanças, algumas coisas novas, como, por exemplo, uma segunda apresentadora, a Júlia Galego. Oi. Bem-vinda, Júlia. Tudo Obrigada. bem? Tudo bom? Tudo certo. Agora eu tô aqui basicamente pra gente conversar, né? Com certeza, por favor. E falando em conversar, eu queria te contar que eu já tô me sentindo uma estrela de televisão. Rápido. Eu não sei como é que vai ser a minha vida depois desse programa, né? Mas me veio uma dúvida. Eu sou uma estrela de televisão, já tá claro, mas a gente não passa na TV, né? A gente não passa nem um pouco na TV, na verdade. Entendi. Aí eu fico pensando, por quê, né? Não dava, será, pra gente aparecer na TV, ir pra casa das pessoas? Não, claro que dá. Seu pai é um Marinho, um Saad, é um Farias, é alguém Frias, é um cara que tem uma TV? Não, infelizmente não. Você não tem um contato, de repente, com alguém, influente, sei lá? Eu já super tentei, mas não consegui nada até agora. Entendi. A produção podia, de repente, pensar nisso, se a gente conseguir um canal, será, né? Porque, bom, programa... É uma legal. questão complicada. Eu acho que tem uma centralização aí, então eu acho que a gente precisa de mais informações. Será que a gente acha algum programa que fala sobre isso? Galera, veja só como é que é. Ela acha que eu tenho medo de mulher. Ela faz parte da vida da maioria das pessoas. Muitos a odeiam, mas poucos lutam para que ela seja diferente. A televisão no Brasil, uma história de mistérios e interesses. Como esse veículo de informação funciona? Por que você não tem um canal de televisão? Janeiro de 1951. O influente brasileiro Assis Chateaubriand traz para o Brasil alguns aparelhos de televisão e instala 2 antenas na cidade do Rio de Janeiro, fundando assim o primeiro canal de televisão do Brasil, batizado romanticamente de TV Tupi. Mas afinal de contas, o que é um canal de televisão? Um canal de televisão é um intervalo definido de frequência por onde passam ondas eletromagnéticas que levam informações audiovisuais. Desse modo, os canais de televisão estão localizados no ar, que é por onde passam essas ondas eletromagnéticas. Como o ar é um bem comum a todos os seres que vivem em um determinado território, os canais de televisão não podem ser vendidos. Assim sendo, os canais são propriedade do Estado, que é representante dos seres viventes em um determinado território. O Estado brasileiro concede para algumas pessoas o direito de veicular informações através dos canais por um período de tempo determinado. Isso são as concessões televisivas. Desde a publicação da Constituição de 1988, para se conseguir uma concessão televisiva, o interessado deve ter seu projeto de televisão aprovado pelo Ministro das Comunicações.
pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional. Se o interessado tiver seu pedido de concessão aceito, ele pode utilizar o ar brasileiro para transmitir informações no formato audiovisual durante o período de 15 anos. Passados 15 anos, essa concessão pode ser renovada desde que esse canal tenha cumprido os deveres constitucionais de privilegiar a educação, a cultura nacional e a informação no conteúdo que transmitiu. Além disso, outra condição é que o dono da empresa que vai ficar com o canal não seja um deputado ou um senador. Mas esse é apenas o começo. Nesse império que é a televisão brasileira, tradições e mistérios estão acima de qualquer lei. Cerca de 27 senadores e 53 deputados são donos de empresas que controlam canais televisivos, seguindo o exemplo de Assis Chateaubriand, que se elegeu senador do estado do Piauí no ano de 1951, mesmo ano em que fundou a TV Tupi. Desses 27 senadores e 53 deputados, nenhum foi punido. Nenhum perdeu sua concessão e todos continuam em pleno exercício de seus mandatos no Congresso Nacional. Entretanto, se você for dono de equipamento construído artesanalmente que consegue transmitir informações através de ondas eletromagnéticas, você possui a chamada rádio ou televisão pirata, e isso pode fazer com que você seja condenado a até 3 anos de prisão. O incrível império da televisão brasileira continua de pé ao lado das ruínas da Constituição e da credibilidade das decisões dos que deveriam representar os interesses de toda a população do país, nossos admirados políticos. Maravilhas como esta deixam no ar a pergunta: você sabe quem controla as informações que estão dentro da sua casa o tempo todo? Bom, acho que agora tá claro por que a gente não tem um canal de televisão, né? Com certeza. Só uma micro correçãozinha que nesse VT gringo eles falam que foi em janeiro de 51, mas foi em 18 de setembro de 1950 que foi fundada a PRF3 TV Tupi. Eu sei porque minha avó estava lá, Miriam Simone. Então, mas isso é desde aquela época, então, que com o Chateaubriand, de fato, que tinha o lance do político, e as TVs piratas sempre sendo criminalizadas, né? Às vezes, inclusive, coisa comunitária. A Anatel, ano passado, foram 650 apreensões. Olha que interessante, dessas 650 apreensões que a gente teve ano passado, 100 delas foram em rádios e TVs que tiveram concessão. Mas a concessão estava vencida, assim como a concessão da Record do Rio, da TV Cultura em São Paulo, da TV dos Vereadores em Brasília. Por que só fazem isso com algumas pessoas e para outras não? Tem o processo de renovação, né, dessas concessões, que é praticamente automático. Se você pede a renovação e ela é concedida, só se o governo julga que não é legal ela ser renovada, ela é retirada do ar. Então, acho que esses exemplos que você citou das TVs piratas, que são caçadas, é porque não é interessante para o governo essas TV piratas, né? Porque, por exemplo, no Maranhão, as afiliadas da TV Globo são todas da família Sarney desde 83. Então, já passaram por mais de uma renovação. Isso significa que passa batido, né? Não pode estar na mão de político, está na mão de político e é renovado automaticamente. Vai dando as concessões, é uma pena, porque essas TVs comunitárias, piratas, às vezes pequenas, elas acabam não tendo a força política para manter as concessões. Mas agora, a Rede Globo, por exemplo, que tem 117 afiliadas em todo o território nacional, que chega em 98,6% dos municípios do Brasil, para eles não acontece nada, porque é uma força política tremenda, né? Sim. Você até falou que o Sarney, o primeiro ato dele como presidente da República foi... quando ele assumiu a presidência em 85, a primeira coisa que ele fez foi assinar um decreto passando oficialmente as afiliadas para ele. Então, é um negócio complicado. Você falou isso dos dados, do alcance da televisão da Rede Globo. É engraçado porque tem a ver com concentração, né, desse poder de difusão. Uma coisa que está no capítulo respectivo de comunicação social na Constituição brasileira, tem lá um artigo dizendo que é proibido terminantemente monopólio ou oligopólio de difusão de informação. Com certeza. Então é uma coisa... E afinal são 11 famílias que controlam, né, toda a televisão brasileira. Essa é uma questão muito em voga, muito em pauta pra gente. A gente vai pro intervalo e já continua essa discussão. Até já. Oi, meu nome é Micael Bahia, eu tenho 25 anos e hoje eu vou produzir um filme. O
6 mandamentos do rei do audiovisual são: tem que ter uma câmera, né? E uma câmera foda, né? E arre é um mito, né? É o sonho de consumo de todo fotógrafo, né? Uma câmera que chama a atenção, entendeu? Quando você tá numa filmagem, você acaba ficando em evidência, né? Filmagem é uma questão de status, né? Todo mundo quer ficar famoso. Daí você já sabe, né? O orçamento pode ir de 200 mil até o infinito, né? 1 milhão, 2 milhões. A gente coloca seguranças na filmagem até pela nossa integridade física, né? As pessoas acabam, por bobeira, tendo inveja da gente, por estar ali com os famosos, com as celebridades, né? Vou ser muito sincero, questão do HMI. Por mim, o fotógrafo só usava Fresnelzinho filtrado, luz do sol, mas o HMI tem toda aquela preparação, né? Tripé, escada, ballast. Então é uma coisa que brilha na filmagem, né? É importante você ter na sua filmagem pessoas da mídia, né? Pessoas famosas, celebridades. Isso agrega a tudo, né? Agrega a sua câmera, agrega a sua luz, agrega a correção de cor. Na filmagem você tem que ter uma equipe, né? Tem que ter uma equipe cara, né? Porque não adianta nada você ter toda essa infraestrutura e não ter os melhores, né? É tipo você ter um Boeing e colocar um piloto de teco-teco, né? Sabe de uma coisa? Mas acho que é meio pesado eu falar. Fala! Eu já fiz filme com Handycam na faculdade. Eu queria estar nas melhores filmagens, melhores equipamentos, né? Eu sei que muita gente vai me criticar, mas eu mesmo sei com inveja. Estamos de volta com o programa piloto e agora a gente vai conversar sobre o uso político da televisão. Dani, você acha que fazer televisão é a mesma coisa que fazer política? Olha, é uma questão complicada que permeia todas as discussões da arte e da comunicação. Eu acho que tem a ver, mas vamos ver o que as pessoas têm para falar a respeito disso. Sim, para o seu coração. Olá, senhores telespectadores, estamos aqui hoje na Rede Bandeirantes de televisão e vamos procurar algumas perguntas para as seguintes respostas. Quem faz a televisão? Quem assiste e quem paga? Vem comigo, Wagner! A televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. Você sabe a diferença entre uma televisão pública, estatal ou comercial? Sim. E... Uma diferença? A diferença entre elas. Você disse tudo. Não. Nem ideia. Eu tenho uma ideia, né? TV estatal pública eu creio que seria algo financiado pelo governo. Estatal, pública e privada? Sim. Rapaz, não sei. TV comercial, realmente ela vive em função da publicidade, né? Ao contrário do que deve acontecer, supostamente, com a TV pública. E TV comercial é a parte paga. Por exemplo, a Rede Globo, essas outras televisões, Band... Não sei, cara, como é que funciona. É comercial mesmo. De TV aberta, mas eu acho que TV comercial seria os canais fechados, né? Mas a grande diferença é que a TV pública, no meu ponto de vista, ela tem como única, deve ter como única função educar. Você acha que fazer televisão também é fazer política? Eu creio que sim, fazer televisão é fazer política. Eu acho que você é um formador de opiniões, na verdade, né? Fazer política menos fazer televisão? Eu acho que é. Depende. Sim. Você acha que a televisão manipula a informação? Isso com certeza. Política, você gosta? Odeio, detesto. Odeia política? Mas você faz televisão? E aí? Cara, eu faço esporte. Você acha que esporte não é política? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. E
o que você acha quando o William Bonner ele fala que o público brasileiro televisivo é a mesma coisa que o Homer Simpson? Não tenho ideia do que ele tá pensando. Terrível ele falar isso. Você não se considera um Homer Simpson? Não, acho um desprezo da parte dele, né? Pode ser que ele esteja certo, pode ser que não. Bom, se tratando de William Bonner, né? Quem sou eu para falar? Quem somos nós? Eu não sei, eu nunca ouvi essa declaração do Bonner, mas é uma declaração equivocada. Gente, vou me queimar aqui, hein? Senhoras e senhores telespectadores, parece que a gente está incomodando um pouco aqui e a gente vai ter que sair fora. Bom, a partir de hoje nos restam algumas dúvidas ainda. Quem realmente assiste a televisão? Será que ela realmente educa e passa cultura aos telespectadores? E o horário político? Será que ele é necessário ou ele já está 24 horas por dia na televisão? Bom, da Band para o estúdio, aqui é Ezequiel Rodrigues. Vamos lá, Vagnão! Gente, eu me sinto um burrão vendo isso daí, porque quer dizer, as pessoas trabalham na TV e não sabem do que elas estão falando ou não querem se comprometer, né? Isso acontece muito. A gente aqui no programa, a gente tem o privilégio de que a gente não tem patrão e não tem patrocinador, então é difícil tirarem a gente daqui. A opinião que a gente precisa representar é a nossa mesmo. Com certeza, né? Porque outra coisa complicada, né, da questão dos políticos dominarem é que justamente a opinião que aparece na TV, quem é? É desse grupo de políticos, das 11 famílias. E aí cria um problema, por quê? Porque o princípio da democracia é você poder ter a livre discussão. Se a discussão é dominada, né? Quer dizer, a televisão ainda é muito forte, 90 e tantos por cento, 96% dos municípios do Brasil, principalmente televisão, Sim, canal de comunicação. Fica uma coisa complicada, né? Complicado. A opinião é sempre desses mesmos, né? Que está vinculada aos chefes e aos publicitários, né? Que estão anunciando. Um exemplo bom, recente, é o da Raquel Sherazade, né? Que todo mundo voltou esse mito aí da censura, de que ela foi censurada, por isso tiraram ela da TV. Mas na realidade, quem tirou ela de lá não foi nem o governo, nem a sociedade, né? Foi o chefe dela. Então, é o que você chamou já de censura do patrão, censura que é do patrão, pior. Com certeza. Se ela saiu de lá, é porque o patrão dela não queria mais essa polêmica no ar. A gente tem que tomar cuidado, né, para a televisão não virar um horário político 24 horas, né? Uma vez que os donos, né, são esses políticos e ficam dando a opinião. O próprio Silvio Santos tentou correr a presidência uma vez, acho que em 89, então quer dizer, o horário político existe justamente para os candidatos mostrarem a sua opinião, para ter um debate democrático, deixando claro que aquele é o momento da opinião do político, né? Sim. Para ficar um pouco mais claro, existem 3 tipos de televisão, né? A televisão pública, televisão estatal e televisão privada. No caso, a televisão estatal é justamente para representar a opinião dos políticos que estão no poder, como o horário político um porta-voz do governo, né? Sim, o horário político é para quem quer estar no poder e as televisões estatais é para quem está no poder já poder dizer sua opinião. Os canais públicos, eles são para representar a sociedade. E os canais privados são como empresas que, enfim, injetam investimento e esperam lucro. E dominam o Ibope, né? Sim, sim. Mas o que elas têm em comum é que todas têm a obrigação de priorizar no seu conteúdo educação e cultura. Tem a sua função. No Brasil, infelizmente, a gente não tem nenhuma pura raça pública, digamos assim. A Cultura, que é o melhor exemplo, ganhou o 2º lugar de melhor televisão lá numa pesquisa da BBC, é uma televisão pública privada, assim que é o termo técnico, né? Por mais que a transmissão seja uma coisa pública. E daí a própria TV Cultura também acaba sofrendo muitas sanções do governo. O governo do estado está sempre lá dando pitaco. A BBC, por exemplo, que é uma TV pública, um ótimo exemplo, recebe o dinheiro do contribuinte direto para ela e ela tem uma independência, né? Uma independência na pauta, ela consegue de fato diversificar sem... A Thatcher tentou, quando estava tendo a Guerra das Malvinas, ela tentou se meter lá na crise, mas a BBC conseguiu se blindar. Assim como tem também a PBS lá nos Estados Unidos, tem a NHK. E um dado aqui interessante é que no Brasil tem 271 políticos donos da mídia, né? E 55% desses políticos são do DEM, PSDB e PMDB. E o PT, que está aí no governo, né, há 12 anos agora, praticamente, tem 2%. É mais um exemplo de como todo mundo não é representado na televisão, né? Sempre
Com certeza. Uma parcela muito pequena da sociedade. Bom, agora é o horário do nosso intervalo, que não tem comerciais porque a gente não tem patrocinadores. A gente já volta. Boa tarde, senhoras e senhores. Vocês que esperaram um mês inteiro para a rifa desse delicioso ovo de chocolate de 1 quilo. Isso mesmo, 1 quilo. Você está prestes a saber quem foi o grande vencedor. Por favor, crie entre minhas assistentes. Ah, que delícia. Segura aqui pra mim, Júlia, por favor. Bom, sem mais enrolação, vamos direto ao ponto. Por favor, produção, as rifas. Vamos lá, gente. 3, 2, 1. Peguei! Consegui uma rifa. Consegui. Vamos ver com a produção se vai validar ou não. Tá validado. Ok, nós temos um vencedor. E o vencedor é Flávio Lee! Viva o Flávio! Flávio, parabéns, você acabou de ganhar esse delicioso ovo de 1 quilo. Semana que vem nós vamos até a sua casa, onde você estiver, pra te premiar. Parabéns! Agora eu e minhas coelhinhas vamos pra minha toca. A gente se vê. Tchau, tchau! Voltamos com o programa piloto e depois da gente ver como são duvidosas essas concessões e como os canais são sim dominados por poucos, a gente fica se pensando a respeito da programação. O que você acha? Você assiste muita TV, Ju? Olha, ultimamente eu tenho assistido mais televisão porque eu faço parte de uma equipe de roteiro de um programa de TV universitário, então eu tenho que estudar, né? Tenho que ter algumas referências. Mas eu confesso que é quase triste ver TV, porque são sempre os mesmos formatos, os mesmos temas. Ah, se é quase triste é porque você não tem assistido o canal certo, tem canal que ia ser triste mesmo. Enche o saco a TV porque é muita repetição. Será que a gente está certo? É a nossa impressão? Vamos ver? Que cela linda! Vem aqui para você ver. Nossa, que linda! Você gostou? O povo que elege político, ladrão e assassino não merece respeito não. Sabe o que é que merece? Essa lapa de fumo aqui bem rolida. Temas de novela que sempre se repetem. Promessas em horário político. Preconceitos no uso da informação e bordões já conhecidos por todos. Na última quarta-feira, fomos à sede de uma grande emissora de televisão averiguar as possíveis causas de um fenômeno que afeta todo o país. Começamos agora com mais um Profissão Denúncia. Foi registrada uma denúncia anônima na cidade de São Paulo que nos indicou a precária situação da televisão brasileira. O denunciante, um estudioso da área de comunicação, apresenta fatos conclusivos e chocantes para toda a população brasileira. Em minha pesquisa, pude concluir que não existem programas novos na televisão brasileira. A reprodução dos clichês e padrões já estabelecidos se mantém como forma principal do uso da programação. Frases como "ô louco meu", "quem quer dinheiro" e "loucura, loucura, loucura" podem ainda ser ouvidas nos televisores na casa de milhões de pessoas em pleno século XXI. O horário político é concedido através de pagamentos, de forma que o partido com mais dinheiro tem maior representação na mídia. Mas isso definitivamente não é o que nós estamos fazendo com você. Aqui, nós vamos desvendar a verdade. Em minha busca por respostas, fui até uma emissora de televisão falar com especialistas do assunto. Você poderia me informar por que existe tão pouca variedade de programação na TV brasileira? É porque, na verdade, a televisão virou um modelo de negócio, né? Existe um receio muito grande em arriscar.
Você tem um monte de variáveis envolvidas que acabam levando as pessoas a não mudarem um pouco os parâmetros. Esclarecedor. Mas não podemos confiar apenas em uma fonte de informação. Vamos investigar mais. Após incessante busca por informação, fui direcionado a esse local dentro do emissora. Você é o responsável por soltar os VTs? Sou. Você conhece o conteúdo que está sendo vinculado? É claro, né, amigo? Ah, então você sabe? Você poderia ser considerado culpado ou cúmplice pelo favorecimento da opinião do seu chefe na televisão brasileira? Não, amigo, levanta a cadeira, por favor, vamos sair. Você está trabalhando trabalho... Você se considera ou não considera cúmplice? Vamos sair, a porta está aqui. Depois dessa confusão que eu criei, ainda espero que o cara do VT coloque meu vídeo no ar. Com poucas respostas e ainda muito indignado com a situação, encerro aqui Profissão Denúncia por respeito à minha integridade. Parece que, obviamente, realmente, a gente estava bem certo, né? A televisão é a mesmíssima coisa há muito tempo, né? Eu acho que na fala dessa senhora que foi entrevistada no VT, deu pra gente perceber um pouco do motivo por que isso acontece, né? Ela fala em modelo de negócio, que é querer manter sempre a audiência, né? A prioridade das televisões são sempre essas, o retorno do público. Então, a gente vê que a prioridade não é o que deveria ser, que é o conteúdo educativo, cultural, é sempre manter um conteúdo para ter certeza de que o público vai dar retorno. Justamente por isso que fica muito difícil se arriscar, por exemplo, com os programas inventivos. Quer dizer, é um pouco culpa nossa, né? Porque a gente trata ainda muito a TV, eu pelo menos às vezes trato como uma anestesia. Você vai lá e senta na frente da TV, vê aquela novela fácil, aquele programa fácil, e o programa que quer inovar, o conteúdo novo, acaba ficando dificultado, né? Porque, quer dizer, tem um tempo até as pessoas se acostumarem para esse modelo de negócio começar a girar, né? Sim. Um bom caso de uma empresa que fracassou por causa disso, que está aí, foi uma comoção, foi a MTV, né? Que justamente era um dos canais mais inventivos e ficou sem patrocinador, sem propaganda, né? Acabou, não deu certo. No prédio da TV Tupi, inclusive, lá no Sumaré, né? Então, esse modelo de negócio, como você falou, da MTV, é muito claro, né? A MTV era uma televisão comercial, que como não teve patrocinador que quis se arriscar nos programas inventivos, que era a marca dela, ela simplesmente fechou. O que é curioso é que essa senhora do VT é de uma televisão pública, e coloca esse motivo do modelo de negócios. Então, acho que pra gente tá cada vez mais claro, né, que independente se é uma televisão, qual é o papel dessa televisão, se ela é estatal, pública ou comercial, todas acabam priorizando o que não é para ser priorizado, né? O conteúdo fica de lado, o que importa é sempre o retorno do público. Com certeza, por mais que a cultura ainda mantenha um certo padrão, ganhou o prêmio e tal, mas é verdade, é uma empresa público-privada, então quer dizer, ainda tá refém, né, dos anunciantes, né, você liga lá, tem Casas Bahia, é uma coisa que fica realmente muito complicada. E exatamente por isso, uma outra coisa que está em pauta, foi uma fala do Joaquim Barbosa, de quem eu não gosto, mas vou citar a fala, que ele fala da regulação da comunicação, que é uma coisa que fica em pauta, a imprensa já fica com medo, mas o que é isso? É justamente acabar com esse monopólio, né? Como aconteceu na Argentina, que teve, enfim, foi uma grande discussão lá, né, com o Grupo Clarim, com a Lei de Meios, com a Kirchner, e que o Clarim também, assim como a Globo, tinha centenas de afiliadas e lá se fez valer a lei, que não pode ter um monopólio. E isso volta em pauta agora com o Joaquim Barbosa, que é uma coisa importante, né? Sim, é o negócio, é só fazer valer, né? O problema é sempre esse. Com certeza, na hora que a gente for votar, na hora que a gente for conversar, levar isso em pauta, né? Que é uma coisa importantíssima. Sim. E para participar, né? Para conseguir opinar sobre os assuntos, precisa a gente saber sobre eles. E, bom, aqui a gente tem muito pouco tempo, a gente tentou levantar as discussões e se você se interessou por isso, o importante é ir atrás, conhecer, entender esses assuntos para a gente poder mandar no que é nosso, né? Com certeza. Então a gente se vê de novo no dia 29 de maio, tem mais um programa. Até lá! Obrigada! Lose yourself to dance.